puxar um gancho para uma coisa, que uma palhaçada que aconteceu com o Leandro Demore no Twitter aqui. Ele postou. Eu vou começar pelo palhaço que era do antagonista, que é o Mário Sabino. Canal que a gente passou em audiência, tá, queridos? O Sabino me posta isso aqui na coluna dele do Metrópolis, né? O hacker não mudou a história do Brasil, recolocou a história do Brasil nos trilhos da corrupção, do patrimonialismo e do cinismo. Aí o Demore resolveu responder por meme, né? Ele pega o corte da matéria do Intercept, que o antagonista foi cúmplice dos vazamentos do Dallagnol, e ainda mostra a entrevista bonitinha do Cláudio Dantas com o Moro. É isso, né? É isso, né, cara? É esse tipo de coisa. Nerval Pereira também insinuou no Globo que o Intercept pagou para ter aquele vazamento. E, gente, ó, vou falar uma coisa para vocês, assim, a gente se mata para conseguir esses materiais, não tem motivo nenhum para ter suborno ou interesses por trás das informações. O que o Carlito está relatando aqui, por exemplo, é gasto que ele tem em conjunta comercial, isso custa caro em alguns locais do Brasil. Dependendo de estado para estado varia, né? No caso lá de Goiânia, se não me engano, eu paguei 60, ou foi 65 ou foi 85. Mas tem lugar que você paga R$130, tem lugar que Curitiba, você paga R$70. Oscila, né? E eu fiz questão, inclusive, de citar isso aqui, Pedro. Inclusive, eu vou até mostrar aqui hoje, porque a gente vai fazer um corte aqui, e quem for assistir esse corte depois vai ver esse material. Eu soltei esse material no meu vídeo, teria feito, segundo essa denúncia aí, algum motivo. Eu fiz o corte desse material, mas por algum motivo ele ficou sem áudio lá no meu vídeo, né? Então eu vou mostrar aqui, porque a gente faz o corte aqui e viraliza também. Ontem, por volta ali das 8 horas, 8 e um pouquinho, começou o Jornal Nacional e eles deram um material que envolve aí, por exemplo, a Carla Zambelli. Sim. E ontem, no meu vídeo que saiu 18 horas, lembrem vocês, eu publiquei o vídeo 18, mas eu não gravo 18, eu gravo o vídeo antes. Para quem não sabe, normalmente eu gravo meus vídeos entre 10 e 14 horas, dependendo do dia ali, quando tem alguma informação, quando não tem muita informação, eu gravo só o primeiro vídeo, que normalmente eu preparo no dia anterior, já deixo ali em start, né, mais ou menos, para ver. E aí no dia seguinte eu vou vendo o que vai acontecendo, monto o material, monto a matéria e vou ir soltando o vídeo. E ontem, Pedro Zambada, às 18 horas, assim como a gente previu lá no canal também, que o PL seria notificado por litigância de má-fé, eu fui o primeiro veículo de comunicação da internet a divulgar isso. O que o PL está fazendo é litigância de má-fé. Eu soltei o vídeo, acho que 14 horas, quando foi por volta ali das 4, o Xandão deu a decisão dele, que multou o PL em 22 milhões e 900 mil por litigância de má-fé. E aí ontem, olha o que a gente soltou aqui, Pedro Zambada, ó, de direito, que foi o que aparentemente a Carla Zambelli teria feito, segundo essa denúncia aí, apurada pela Polícia Federal, que ocasionou essa batida dessa nova operação aí, que inclusive foi ali nos endereços ligados a Carla Zambelli. E tem uma coisa, inclusive, muito importante também, que uma das figuras que foi apreendida, outro hacker chamado Chiclete, tá? Ele é de uma cidade no entorno de Brasília que existe uma empresa que presta serviço para Carla Zambelli, inclusive com edição de vídeo, que os valores são muito elevados. É na mesma cidade. Se seria a mesma empresa, se seria a mesma pessoa, mas seria muita coincidência. A gente sabe como é que é o entorno da Zambelli e dos bolsonaristas. Mesmo detalhe, a Globo não entrou aprofundado nesse ponto. Eles não citaram, por exemplo, o Chiclete. Não citaram, por exemplo, outras duas empresas. Citaram empresário só, né? Citaram empresário. Não citaram, por exemplo, que a Mônica, que é a esposa do Hernani, que a Mônica já prestava serviço como MEI para Carla Zambelli desde 2001. Eles não citaram isso também. E não citaram que a cidade é Águas Claras. A cidade ali do entorno de Brasília, que é o que eu citei no meu vídeo aí, entendeu? Só que, por que você não deu o nome, Carlito? Gente, às vezes a gente não dá o nome, porque como o Pedro falou ali, a gente precisa fazer a apuração de tudo. Eu já tinha esse material, eu ia soltar no domingo, que eu ia aproveitar que a Zambelli tá complicada aí. Eu ia pegar esse material e soltar no domingo, porque também tem uma empresa aqui de Aracaju, que foi eu que descobri também nas pesquisas, que em tese está envolvida no mesmo esquema aí, junto com esse lance aí da prestação de serviço da Zambelli e tudo mais. E eles não pegaram isso. Eles não pegaram isso, entendeu? Então, assim, a gente está trazendo aqui esse material. Para quem talvez não conheça o nosso trabalho, Pedro, a gente tem feito vários furos aqui no meu canal, por exemplo, no Historiador. Eu tenho alguns furos já produzidos, né? Tem, por exemplo, o vídeo da doutora Lúcia Abrantes, que diziam que ela era uma América bolsonarista. Toda a mídia do Brasil, inclusive a mídia de esquerda, divulgou isso. Eu fiz o vídeo
Eu fui a única pessoa que discordou, inclusive fui atacado até pelo nosso campo, não pelos canais ou portais, mas por seguidores mesmo que iam lá e dizer que eu estava passando pano para bolsonarista. Depois disso, no outro dia, a família dela entrou em contato comigo, mandou provas lá de que ela realmente não era bolsonarista. Eu fiz basicamente o que eu aprendi, inclusive, conversando com você, né? E como historiador também, né? Que é apurar os fatos. E uma coisa pra gente dizer assim, muito claramente, gente. Eu sei o motivo pelo qual a Globo não acredita. Segue a gente, segue o Carlito, me seguem e tal, e não acreditam. É o seguinte, gente. A Globo é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Só para vocês terem um paralelo, eu acho que nem o Pravda na União Soviética tem tanto poder quanto a Globo tem hoje em dia. Ela é maior, inclusive, do que os grupos americanos em geral, porque nos Estados Unidos, como tem grupos poder, né, como diz o Paulo Henrique Amorim. É o poder mesmo. Porque é o seguinte, o poder da Globo não é só simplesmente assim, a Globo foi apoiada pela ditadura. Não é só isso, gente. A Globo foi a primeira emissora no Brasil a ter retransmissora de televisão. Então eles têm uma rede até hoje que tem inclusive participação de políticos. A família Fernando Collor de Mello é dona da retransmissora de Alagoas, que tem ligação, por exemplo, agora com Arthur Lira. Então ela tem um poder... A família Franco é dona aqui em Sergipe, a família Magalhães é na Bahia. Aquele, como é que é, Tratado das Tordesilhas, só que na mídia. E aí é uma coisa assim... caudilismo na mídia, no caso. É tipo um caudilismo mesmo. Eu já fui creditado pela Globo, assim, trabalhando fora dela, né? Porque eu já trabalhei na Globo, eu sou para quem não sabe, eu sou um dos fundadores do Tech Tudo, que é o site de tecnologia deles. Mas eu fui creditado uma vez pelo Globo Esporte, porque era uma pauta de games, e aí não entra na questão política, e aí o repórter de lá era honesto o suficiente para me citar como fonte. O resto, gente, eles enxergam, eu não tô brincando e não é teoria da conspiração. Eles acham que o historiador, que a Folha Democrata, que o Poder 360, vou pegar um site que não é de esquerda, o Poder 360 é uma ameaça ao poder deles mesmo, e eles não citam. Só para vocês terem noção, eu mandei uma mensagem para uma jornalista da Globo, não vou citar o nome dela, na época dos bloqueios aqui durante a eleição, né, no segundo turno, e eu mandei uma mensagem de texto para ela. Eu acho que ela estava em algum grupo com o Antônio Tabet, né, o do Porta dos Fundos. Eu acho que ela mandou a mensagem que eu mandei para ela nesse grupo, e o Tabet postou a mensagem que eu mandei para ela, escrita no Twitter dele, como se ele tivesse escrito aquilo, na época dos bloqueios. Eu acho que eu até comentei com você na época disso. Ele publicou lá a mensagem. Eu não lembro. Ele publicou a mensagem, eu mandei a mensagem para a repórter, né, da Globo, com as imagens e tudo, contando o que estava acontecendo. E ele citou o Sergipe, no exemplo, né, que ele publicou lá, e escreveu exatamente o que eu mandei na mensagem para a jornalista. Eu acho que ela pegou e encaminhou, acho que a mensagem em algum grupo, que algumas figuras devam estar, incluindo o Antônio Tabet, e aí ele copiou o texto e jogou lá. Então, assim, tem muita gente que acompanha a gente. Isso é um fato. A prova, eu acredito que é o que aconteceu, por exemplo, recentemente no caso do Congresso em Foco, que a redação do Congresso em Foco publicou a matéria apócrifa, né? Não tem repórter de origem, tem documento. O princípio do jornalismo é você ir atrás das fontes, né? Ir atrás da verdade, né? Claro que não existe uma verdade absoluta, mas Sim. tentar esclarecer a verdade. E nenhuma matéria vai citar, assim, sendo muito honesto, nenhuma matéria vai citar todas as fontes. Tem algumas informações que são correntes, e aí, eventualmente, algumas coisas vão se perder no caminho. Agora, o Gustavo Gayer é um assunto de agora, né, Carlito? A gente acabou de apurar o negócio. Uma diferença de um mês. Acabamos de apurar. Inclusive, tem trechos da matéria que estão idênticos ao post que eu fiz no Twitter, né, na época. E aí, por muito eu reclamar lá, e por intermédio do Pedro Zambardo também, que ajudou a disseminar, eles foram aqui e fizeram uma ratificação na matéria, mas colocou aqui ainda. O caso também foi visto pelo portal Folha Democrata, que identificou possíveis irregularidades. Não, a gente não viu o caso, a gente descobriu o caso. Fomos nós que mostrou primeiro esse material. Inclusive, eles disseram que tem documento, inclusive a matéria deles aqui, ó. Isso aqui para mim é bem, acho que é até um atestado de culpa, que ele diz aqui o seguinte, ó, em sua campanha nas eleições de 2022, hoje o deputado Gustavo Gayer declarou patrimônio, tem aqui, né, modesto do Tribunal Superior Eleitoral na plataforma Divulga Contas, que disponibiliza publicamente os bens dos candidatos. Em seu perfil do Instagram, Gustavo oferece o link para o curso da Academia Gayer, né, inclusive teve uma das empresas que eu não citei, porque ele mudou o endereço, então para mim não era interessante
citar essa outra empresa. Ele botou aqui, ó, a empresa em questão. Eu acho que eles botaram também não razão social, mas acho que o valor, né, das empresas, que acho que é uma coisa que a gente não botou os valores das empresas que eu coloquei, botou o sócio, que era o Rafael, tá aqui, ó. O Rafael Reis Almeida, colocou. E isso aqui, para mim, ó, eu acho que é o mais interessante. Ó. A empresa em questão foi registrada em Goiânia, a reduta eleitoral do deputado, o endereço do CEP cadastrado são os mesmos do seu escritório de apoio, uma casa na área nobre da cidade, em que, conforme registrado das imagens do Google Street View, eram anteriormente utilizadas para o seu curso de idiomas. O registro em junta comercial foi feito em julho de 2022. Como é que ele sabe do registro em junta comercial se o único veículo que divulgou o documento da junta comercial fomos nós? Então, não é que nós também, como diz aqui, também vimos o caso, tá? Pouco mais de um mês antes do encerramento do prazo para o cadastro de candidatos às eleições. E aí ele cita aqui também, ó, a empresa conta com 2 sócios, Gustavo Gaia, o capital social é de 100 mil reais, o dobro do que foi declarado pelo deputado, o contato é registrado em um endereço de e-mail atribuído a Gustavo. Ali da Academia Gaia, essa outra empresa eu não citei, porque algumas começam aqui, por exemplo, ele mudou o endereço. E aí ele cita que teve, acesso a documentos. Onde é que tá? Eles mudaram aqui, Pedro? Que ele fala que teve acesso a documentos? Cadê? Eles mudaram? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Documentos obtidos pelo Congresso em Foco. Isso. Já aquela coisa, se você tem documentos, você tem que mostrar. Você pode botar uma tarjinha censurando algumas partes para evitar processo e tal. Mas mostra. Não tem aqui, ó. Não tem nada. Não tem, ele bota documento. Aí tá aqui, documentos. Documentos, cadê? Mesma informação em off, viu, Carlito? Você pega a matéria que eu fiz agora do Pazuello. Era muito maior. O documento que eu peguei é o que está na internet, né? A prestação de contas dele. Mas você especifica, você fala, olha, por exemplo, eu comento nessa matéria que eu publiquei agora, que o Pazuello recebeu, provavelmente por fora, na campanha dele, dinheiro de um coronel da reserva que era superintendente da saúde no Rio de Janeiro. E tinha uma informação do Jornal Nacional na época que esse cara foi afastado por improbidade administrativa na questão de uma obra na época da Covid. Isso é, isso quando eu falo assim, isso aí não é o papel que o Carlito fez, que dá um puta trabalho, sim, para a gente conseguir ali a prova, ali material escrita. Mas o que eu fiz aí? Eu cruzei informações. A pessoa me contou, esse cara aqui provavelmente doou. O que esse cara era do Pazuello? Aí eu fui atrás e fui descobrir que ele não era o Zé das Couves. Ele era um coronel reformado que tinha sido afastado do Ministério da Saúde porque foi pego fazendo trambique. Então isso dá trabalho, tá, gente? Não. Isso como leva você tempo. Comentou, Pedro, você até brincou aí que a gente bota ali, né, exclusivo. Isso inclusive, eu vou até falar aqui publicamente, né, uma chatice do Pedro. O Pedro sempre fala, tem certeza que é exclusivo, porque se não for exclusivo, a gente não pode colocar. E quando vocês virem no canal, no site da Folha Democrata, ou no site da Folha Democrata, algo escrito exclusivo, é porque realmente é exclusivo, porque o Pedro Zambarda é enjoadíssimo com isso. Toda vez que eu trago, olha, Pedro, tem um negócio exclusivo. Ele, olha, vamos apurar aqui. E tá aqui, ó, a prova do que é exclusivo tá aqui, ó. A gente trouxe o material, trouxe o endereço em prints, tá? A matéria, inclusive, foi publicada no dia 12 de julho, tá? Trouxe aqui os detalhes do material, trouxe aqui o endereço onde estava localizado antes, o contrato de locação do imóvel. Eu e o Carlito, a gente brigou por causa dessa matéria, lembra, Carlito? Lembro, porque você disse que não... você disse que era exclusivo. Eu falei, Pedro, é exclusivo, sim. Olha aqui o que tá. Porque você pensou na época que eu tava repercutindo a questão da loja lá, né? Do prestador de serviço, que era onde era. E acho que foi quando começou a história que ele tem uma acusação que ele matou uma pessoa num acidente. Isso, eu falei, né? Pedro, era uma todo deputada. mundo foi pra essa parte que matou o cara, mas eu fui pro outro caminho. E aí tá aqui, ó. E por que a gente fica chateado? Por exemplo, esse contrato que vocês estão vendo aqui, ó, que tem essas taxas aí, por exemplo, esse contrato, ele tá na prestação de contas do TSE. E lá, às vezes, não tá escrito assim, contrato de locação. Às vezes tá lá assim, documento 1, documento 2. Então, você tem de olhar um por um até achar. E aí, quando você acha, como eu fiz aqui, você tem o trabalho de apurar, de achar tudo, como a gente fez aqui, pagar como eu paguei aqui, por exemplo, para poder conseguir esse material, que é o documento encaminhado para a junta comercial. Tá aqui, inclusive, o comprovante, certidão de ter o teor. E aí você vai, pega, analisa tudo, vê que alguém copiou, digamos assim, os seus detalhes das coisas. Inclusive, essa empresa aqui, ó, o Quartelho Treinamentos, que é a empresa do Rafael, que é o sócio do Gaia na Academia Gaia,
Eles nem sabiam, inclusive o pessoal até entrou em contato comigo depois, e eles me passaram os documentos que eles tinham. Quais eram os documentos que eles tinham? A certidão de pessoa jurídica da Academia Gaia e a certidão de pessoa jurídica da empresa do Gaia, que eu até citei, inclusive, em um vídeo, mas num dos vídeos eu falo assim, inclusive tem uma empresa que eu não citei, porque já tem um tempo que ele transferiu de nome. Era esta empresa que eles tinham lá, entendeu? Só que a gente faz a apuração. No